Vamos orar. Espírito Santo, Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso, Tu és tudo que eu preciso para esse momento. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu prefiro confiar em Ti, porque em Ti eu encontro tudo o que eu preciso para todos os momentos. Por isso vem agora, Espírito Santo, de maneira extraordinária e sobrenatural, e derrama sobre a minha vida capacidade para ministrar aos Seus filhos. O Senhor me escolheu para essa obra, por isso eu te peço, me capacite mais essa vez, para trazer o recado do Senhor, e conseguir ser entendido. Espírito Santo, aquilo onde eu não consegui tão bem assim, que você possa traduzir, de forma que as palavras encontrem lugar nos corações, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Fique à vontade nesse lugar, essa casa é Tua, essa igreja é Tua, nós somos Seus filhos, por isso glorificamos o Teu nome. Eu clamo também, em nome de Jesus, nesse instante, anjos do Senhor que foram liberados pelo Pai ao nosso favor, anjos que estão sempre prontos a nos servir. Cerque esse lugar agora, para que não haja nenhuma interrupção, nenhuma intervenção do maligno, para que não exista nenhum tipo de retaliação, para que não exista nenhum tipo de atrapalho na mente, nenhuma seta consiga atravessar, em nome de Jesus, e nos alcançar, para a glória do Teu santo nome. Declaro desde já liberdade, porque onde o Teu Espírito está, Deus, ali há liberdade. Eu declaro desde já mentes sendo libertas, corações sendo libertos, em nome de Jesus, sonhos voltando a existir, em nome de Jesus, mentiras de Satanás caindo por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi tramado no inferno, declaramos já sem ação, sem poder. Toda oração contrária que possa ter sido feita nesse lugar ou contra esse lugar, em nome de Jesus agora, declaro sem ação, declaro sem nenhum tipo de efetividade contra as nossas vidas, contra a igreja, contra os líderes, em nome de Jesus. O único que vai prevalecer nesse lugar é o Senhor, o único poderoso nas batalhas é o Senhor. Por isso fique à vontade entre nós, Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, desejamos Sua presença aqui mais do que tudo, desejamos Sua glória no nosso meio mais do que tudo, em nome de Jesus, libera sinais, libera prodígios, libera maravilhas, libera curas espirituais, libera em nome de Jesus dons, talentos, para a glória do Teu santo nome, que possamos sair dessa noite, desse lugar, transformados pela Tua palavra, transformados pela Tua presença e pelo Teu fogo, para a glória do Teu nome é que eu te peço. Se você concorda, fala um amém melhor que você puder aí, dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Vamos lá, nós tivemos uma conferência profética em Londrina. Quem foi para a conferência? Fala eu. Poxa, foi muito legal ver vocês lá, eu vi que tinha uma galera, né? A gente foi numa tropa mesmo esse ano, foi muito bom. Quando eu cheguei na conferência profética, Deus falou comigo uma frase, e essa frase eu guardei no coração, já anotei. Deus falou comigo: quando você voltar para a sua igreja, semana que vem, você vai pregar isso. E eu falei: fechou. Eu falei: só me dá a direção, me mostra o caminho, me mostra como o Senhor quer que eu diga isso para a igreja. E aí, de repente, sábado, o Kevin veio, pregou exatamente o que Deus tinha falado comigo. No começo da semana eu falei: obrigado, Jesus, Sua palavra é viva e o Senhor está falando comigo realmente, e isso é muito bom. Só que uma coisa é ouvir Deus, outra coisa é saber o que fazer com aquilo que você ouviu. Então nessa noite o meu papel aqui é te falar o que Deus está dizendo, e o seu papel é entender o que Ele disse e colocar em prática, isso se você quiser. No final das contas, e aí eu já vou começar a palavra de hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, fica tranquilo que eu não vou falar sobre o fim do mundo, não vou falar sobre nada disso hoje, né? Um dia talvez eu fale, não é hoje, mas eu quero só te apresentar um ponto interessante desse texto. Se você ler Apocalipse 2:1, se você ler Apocalipse 2:8, eu vou já te ajudar algumas coisas aqui. Se você ler Apocalipse 2:12, 2:18, 3:1, 3:7, 3:14, você vai encontrar em todos esses textos que eu disse, essa mesma fala: ao anjo da igreja e só vai mudar a cidade, escreva. Se você não conhece Apocalipse, eu quero só te dar esse entendimento, porque talvez na hora que eu falei, o meu papel é ouvir Deus e falar o que Deus disse, talvez você fale: está se achando, mas é só para você ter esse entendimento. Quando João tem a visão do livro de Apocalipse, no capítulo 1,
você vai ver que aquele que fala para João escrever, alguém sabe quem é? Jesus. Alguém sabe quem fala para João escrever? Caraca, estão lendo Apocalipse, hein? Olha que bênção. E ele diz o seguinte: escreve, João, para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É pastor, tá? Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Então o que Jesus estava falando para João, em todos esses textos que eu te disse? Escreve para o pastor da igreja em tal cidade. Escreve para o pastor da igreja em tal cidade. Escreve para o pastor da igreja em tal cidade. Em todas essas 7 igrejas, 6 das 7 são repreendidas porque estão falhando. Uma dentre as 7, que é a igreja de Filadélfia, é a única que passa só com elogio. Todas recebem elogios, mas todas recebem críticas, a não ser Filadélfia. Só que, agora presta atenção, o que Deus estava dizendo, o que Jesus estava dizendo para João? Vai lá e fala com o pastor. Por quê? Porque se o pastor não direcionar as ovelhas, todos vão se perder. E sabe qual é o pior disso aqui? Segundo o que a Bíblia diz, se Deus me mandar fazer algo e eu não fizer, sabe quem vai ter que pagar depois? Eu. Sabe quem vai ser chamado para uma reunião e vai ser falado assim: eu te falei para pregar, por que você não pregou? Eu te mandei anunciar, eu te dei o caminho, te dei a direção, por que você não fez? Qual que é o seu problema? Ah, Senhor, a igreja não ia gostar de ouvir o que eu tinha para dizer. É mesmo? Então você está mais preocupado com a igreja que comigo? É tipo assim, então, né? Eu não estou afim de ter uma reunião dessa com Jesus. Eu quero ser tipo a igreja de Filadélfia, que vai chegar lá e vai falar: bem-aventurados sois vós, que eu te direcionei, você ouviu minhas palavras, você falou para o povo, eles seguiram e eles mudaram suas vidas, eles transformaram suas histórias, eles viveram o que eu tinha para eles viver, porque eles creram no evangelho que você foi chamado a anunciar. Está aqui comigo ainda, sim ou não? Então, só para você entender, eu acredito, e agora eu começo a palavra de hoje, dei isso aqui só para introdução, para você entender, Deus me falou comigo lá, eu preciso trazer para vocês. Um dos maiores problemas da igreja desse século, ou pelo menos desse tempo, está na falta de entendimento do que a Bíblia chama de igreja. Preguei sobre isso numa quinta-feira, dei só uma pincelada. E aí Jesus falou comigo: ensina agora sobre isso aqui. O tema da palavra de hoje, fala assim comigo: eu sou a igreja? Mas é uma pergunta, eu sou a igreja? É importante isso. Muitas pessoas estão frequentando a igreja com um entendimento errado do que é a igreja. Tem muita gente hoje que vai para a igreja achando que ir para a igreja garantiu tudo, resolveu todos os problemas. Eu estou com dificuldade em tal área, então eu vou para a igreja, Jesus abre os caminhos, Jesus muda a minha história e está tudo resolvido. Um dos papéis da igreja é trazer uma realidade, uma revelação dos céus para a terra. Mas não é só isso. Quando a gente começa a entender o que a Bíblia diz sobre igreja, a gente começa a ficar meio bolado. E por quê? Deus falou comigo uma frase semana passada. E eu confesso para vocês que eu lutei com essa frase durante alguns dias, porque ela me parece herege, ou ela me pareceu herege por um bom tempo. Então, sabe quando você ouve uma coisa e você fala assim: deixa eu falar uma coisa primeiro. Todas as vezes que Deus fala comigo, a primeira coisa que eu falo para Deus, quando eu não concordo muito com o que eu ouvi, é: me prova na Bíblia, me mostra nas Escrituras. Se o Senhor me deu uma direção, e essa direção não estiver nas Escrituras, eu posso duvidar. Então Deus disse uma frase para mim, que me fez meditar, pensar, e eu comecei a perceber que Deus está certo. Não sei por que Deus está certo. E a frase que Deus me falou, não vou nem pedir para você repetir, quero só que você preste atenção, é: igreja não é quem eu sou, igreja é o que eu faço. Igreja não é o que eu sou, mas igreja é o que eu faço. Pastor, não concordo com essa frase, parece herege. Concordo com você, parece herege. Mas posso aprofundar com você hoje aqui? Deixa quieto, depois eu troco uma ideia na minha sala lá, a gente vai mais fundo. Tem alguém que quer saber um pouco mais do que Deus tem para nós nesse tempo? Tem mais alguém? Ah, então tá bom. Presta atenção. Como eu falei, sempre que Deus me fala algo, eu falo: me prova na palavra. E Deus falou: está pronto então para mergulhar? Falei: bora, então bora. Efésios 5, do versículo 21 ao versículo 32.
a gente vai mergulhar fundo hoje, beleza? Essa não é uma palavra de leitinho, essa é uma palavra de alimento sólido. Então, se você não está acostumado com o alimento sólido, talvez você espanta, talvez dá uma dor na barriga daqui a pouco, mas daqui a pouco passa. Então aproveita e aprende algumas coisas. Efésios 5, do 21 ao 32, vou ler com vocês. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, tá lá? Tá. Que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis, porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então agora presta atenção. Paulo está ensinando sobre casamento, sim ou não? Sim, mas ele está ensinando mais sobre casamento ou está ensinando mais sobre igreja? Igreja. E é interessante que Paulo fala assim: eu estou ensinando um mistério para vocês, e eu vou usar uma referência que vocês estão acostumados. Eu vou usar uma linguagem que vocês estão habituados. Então, para vocês compreenderem o que é a igreja, eu vou trazer isso na representação de um casamento, entendeu isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí ele fala o quê? E agora começa o negócio a apertar. Então segura na cadeira, se você estiver sentado bem aí, segura firme. Ele fala assim, primeira coisa: mulheres, sejam sujeitas no texto, mas a palavra no original é, alguém lembra? Fala comigo, submissa. Tem gente que range o dente quando ouve submissa. Tem gente que pensa, eu não vou me submeter ao meu marido. Eu não vou me submeter ao meu marido. Só tem um problema. Quando você decide ser a igreja, e a Bíblia fala que a igreja é duas coisas. Ela é corpo e ela é esposa. Ela é corpo e ela é noiva. Está aqui junto comigo, sim ou não? Porque Jesus, Paulo está falando sobre o mistério. Esposa, Jesus morreu por uma igreja, purificou ela, limpou ela dos pecados, tornou ela sem mácula, sem ruga, deixou ela top para ele mesmo. Então a esposa, a igreja é esposa ou noiva do Cordeiro, e ela também é, alguém lembra qualquer outra coisa? Corpo. Então guarda isso. Paulo está dizendo, somos corpo e somos noiva. Eu não vou falar de casamento hoje, ok? Eu vou falar do mistério, Cristo e a igreja. Aí, Paulo disse assim: a mulher seja submissa. A mulher seja submissa. O que é submissão? Esse é um ponto importante de entender. Por quê? Porque se você é noiva de Cristo e igreja de Cristo, você precisa ser submisso a quem? A Cristo. Porque Ele é o cabeça de quem? Da igreja. Está entendendo isso aqui? Cristo é o cabeça da igreja. Logo, se Ele é o cabeça da igreja, e eu sou a noiva de Cristo e o corpo de Cristo, eu preciso me submeter à vontade dEle. Só que aqui entra um ponto difícil de falar, porque eu não vou nem comentar, que você vai ficar muito triste. Não deixa para lá essa parte. Então já que você quer, eu vou falar, agora segura na cadeira. Posso te falar uma coisa? Se você não se submete à vontade de Cristo, você não é noivo nem corpo. Se Jesus tem uma vontade diferente da sua, e Ele te manda fazer algo diferente do que você quer fazer, e você não obedece, você não é o corpo dEle. Sabe por quê? Porque é interessante. Vamos fazer um teste aqui, sim ou não? Estão junto comigo? Podemos fazer? Beleza, então. Vamos supor que eu sou a voz da sua consciência.
Consegue imaginar isso? Consegue, né? Agora, eu sou a voz da consciência. Imagina você, quando você acorda de manhã, você abre o olho de manhã, acordou, e aí você pensa assim, está com vontade de fazer xixi louca, porque você ficou a noite inteira sem ir no banheiro. E aí você pensa assim, sua mente, sua consciência fala assim, vai no banheiro fazer xixi. O que você faz? O que você faz? Não quero ir, não vou, se quiser que faça aqui, se quiser que mije na cama, se quiser depois que lave essa coisa que vai ficar um fedor, mas eu não vou, hoje eu não levanto, hoje eu não lavo roupa, hoje eu não faço nada, porque minha mente não manda em mim, minha cabeça não me coordena, aquilo que eu penso não vai dominar aquilo que eu faço. Você faz isso, sim ou não? Sim ou não? Se você faz, vamos orar, porque é demônio. Na moral, demônio, você está endemoniado, você não está sabendo. O que a gente faz? Preciso acordar, preciso levantar, não vamos nem fazer exercício, já entendeu o que eu estou falando. Preciso levantar, porque eu estou com vontade de ir no banheiro, se eu não for, eu vou fazer na cama, sangue de Jesus tem poder. A sua mente pensa e o seu corpo faz, sim ou não? Então começa a perceber que igreja não é o que você pensa, igreja não é o que você é, igreja é o que você faz. Por quê? Porque o corpo obedece o comando do cabeça. Se você está debaixo do senhorio de Cristo, se Ele é a cabeça que manda no corpo, e Ele manda você fazer algo, abrir mão de algo, deixar algo, se aproximar mais dele, você não obedece automaticamente, você não é corpo. Você é tipo uma mula sem cabeça. Tem gente que ri, tem gente que chora. Entender isso é importante. Por quê? Porque vir na igreja não me faz igreja. E tem um problema maior aqui. Posso falar o maior problema? Segundo o que a Bíblia me ensina, Jesus daqui a alguns dias vai voltar para buscar a sua noiva. E se você não tem comportamento de noiva, não vou nem falar isso aqui, você vai achar muito pesado, misericórdia. Eu vou falar assim, estou brincando, vou falar assim. Você vai, parábola das 10 virgens. 5 louca e 5 sábia. 5 sábia tem azeite, 5 louca não tem. De repente vem um amigo do noivo, dá um grito aí, vem o noivo. Elas estão todas dormindo, tanto a sábia quanto a louca. As 10 acordam e falam assim, uau, vamos acender as lâmpadas, vamos. Uma tem, uma não tem. Aí as que não tem, fala para que tem, me dá um pouco, reparte comigo. Não, vai faltar para mim e para você. De jeito nenhum, cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Eu cuidei da minha salvação até aqui, você não se preocupou com a sua. Então você que se vire com a sua colheita. Deus te abençoe, segue seu caminho e me deixa em paz. Vai em paz, me deixa em paz. As loucas vão comprar azeite, quando volta o noivo já passou, já levou as virgens para a boda do cordeiro. E elas vão lá e batem na porta. Ei, queremos entrar. O noivo vai na porta e fala assim, pois não, queridas. Então, acabou o azeite, fomos comprar, voltamos. Somos as virgens também. Virgem também? É. Qual é a resposta dele? Não vos conheço, tá? Não vos conheço. Por quê? Vocês não foram aquilo que vocês tinham que ser. Vocês não fizeram aquilo que tinham que fazer. Vocês sabiam que tinha que ter azeite. Foi avisado que tinha que ter. Foi avisado que vocês tinham que estar pronta para o dia que eu batesse na porta, chamasse, dissesse aí vem o noivo. Vocês tinham que estar pronto. Por que você perdeu tempo fazendo outras coisas e não se preparou para o momento de agora? O que acontece? Ele fala assim, não vos conheço. Sabe o que significa a palavra conheço no original, no grego? Nunca tive intimidade com vocês. Nós não somos íntimos, desculpa. Você me conhece de ouvir falar, mas você nunca obedeceu a minha voz. Desculpa. Você até ouviu falar sobre mim, sabia que eu era bom, sabia que eu era um cara justo. Mas você nunca reconheceu e nunca levou a minha voz a sério. Você nunca se importou se eu estava feliz com a sua conduta ou não. Então, de verdade, desculpa, nunca tive intimidade com vocês e não vai ser agora que eu vou ter. E a porta é fechada. E ali há choro e ranger de dente. E aí, é por isso que Jesus falou em determinado momento, ele fala assim, ah, mestre, muitos vão chegar naquele dia e vão dizer Senhor, Senhor, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí uns vão dizer, ah, expulsamos o demônio no teu nome. Ah, fizemos isso, fizemos aquilo, curamos. É mesmo? É, desculpa. Você nunca foi íntimo meu. Você nunca obedeceu a minha voz, eu nunca te mandei fazer isso. Você nunca se preocupou em se relacionar comigo.
Agora você vem querer intimidade? Sinto muito, seu lugar não é aqui. Ai, mas e a graça? A graça me abriu a porta para eu poder me arrepender e buscar Jesus. Ainda bem que Ele me abriu essa porta. Está aqui ainda comigo, sim ou não? Podemos avançar mais fundo aqui? Isso aqui é importante. Por quê? Vamos pensar comigo. Segundo o que ele disse, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, se o cabeça manda fazer e o corpo não obedece, o corpo está em rebeldia. Como é que funciona isso no natural hoje? Para a gente aprender isso aqui direito. Meu avô sofreu um AVC quando era mais novo, quando era vivo, né? Lógico, depois de morto não dá para sofrer AVC. Aprende isso, já estou na revelação hoje aqui. Meu avô teve um AVC. Você chegava no meu avô, eu jogava a bola perto dele. Nossa, vou contar isso aqui, sangue de Jesus tem poder. Meu avô me odiava. Diante de Deus. Eu assistia a televisão, ele ficava gritando. Ele não falava. O cérebro dava o comando, mas o corpo dele não correspondia de acordo com o cérebro. Então, ao invés de falar, ele falava assim, oh, parecia japonês. E aí, eu assistindo televisão, ele gritava, ele devia me xingar tudo quanto é nome na língua dele. E eu jogava a bola perto dele, corria na área de casa, ele ficava assim, esticando a perna dura dele, travado por cada vez. Ele queria pular do banco que ele ficava para tentar me pegar. Um dia ele pediu cigarro para mim, eu coloquei pimenta no cigarro. Vou confessar isso aqui, porque vai que é pecado, a gente já confessa logo. Não, ele me odiava por causa disso aí não, eu fiz isso aí porque ele me odiava. Entendeu? É diferente. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Por que eu estou te falando isso aí? Porque meu avô queria me pegar de qualquer jeito. Ele era louco para me agarrar, grudar e me esmagar. Só que ele não conseguia. Por quê? Porque o corpo dele não correspondia à vontade da cabeça. A cabeça pensava, vou aí, vou te matar. E o corpo fazia assim. Funciona? Não. Posso te falar uma coisa? Vou nem falar. Vou falar assim. Se Jesus te manda fazer uma coisa e você não faz. Se Jesus te comissiona a fazer algo e você não faz, você é alguém com derrame espiritual. O cérebro não coordena seu corpo. Você está paralisado. E posso te falar uma coisa? Você não vai sair do lugar enquanto você não entender o que é ser igreja. O que é viver aquilo que a igreja foi chamada a viver e fazer o que a igreja foi chamada a fazer. Está fazendo sentido para vocês aqui? Eu sei que quando bate a gente tende a calar. Mas isso é importante. Cara, pensa comigo. A igreja é o corpo. Então um corpo, por que Jesus chamou a igreja de corpo? E é muito louco, por quê? Vou ler o texto aqui e a gente vai avançando. Vai, porque senão eu não quero pregar muito tempo hoje. Quero ser o mais breve possível. 1 Coríntios capítulo 12. Do versículo 12 até o versículo 31. Eu preciso te ensinar isso aqui. Porque assim como o corpo tem muito, é um. Assim como o corpo é um. E tem muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem apenas um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Você já parou hoje, você parou algum momento para pensar no seu estômago? Se ele doeu, sim, mas se não doeu, você pensou nele hoje? É interessante como a gente nem lembra que ele existe, né? E ele está ali, importante, fazendo a parte dele funcionar. Já vou falar mais sobre isso. Não precisamos, vamos lá. E os que menos parecem dignos no corpo, esses são damos muito maior honra. Também os que nós
os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Uns, Deus estabeleceu na igreja primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dons de curar e de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, mas deixa eu avançar aqui. Estão comigo ainda, sim ou não? Então a igreja, ela é corpo, sim ou não? E noiva. Eu não vou abordar noiva, já abordei bastante, agora eu quero tratar a igreja corpo. O que acontece? Quando a gente fala de igreja, a palavra igreja no grego é a palavra, alguém lembra? Eclésia. E o que significa eclésia? Qual é a tradução, a definição de eclésia? A primeira definição que aparece na Bíblia, no dicionário Strong, é reunião de pessoas com o mesmo propósitos, unidos em um só corpo. Todos têm o mesmo desejo, todos têm o mesmo querer, no sentido do avançar, no sentido de fazer a vontade de Deus. Então essa reunião que a gente está aqui agora, é uma reunião do corpo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Deixa eu abordar um ponto aqui antes primeiro. Pastor, mas a igreja é todo o corpo, é todas as igrejas de uma cidade, então não se aplica só a nós. Posso te falar uma coisa? Quando o Senhor mandou o João escrever para o anjo da igreja, ele dava a ordem: escreve para a igreja X, na cidade tal. Por quê? Porque cada igreja foi chamada para cumprir um propósito e fazer algo, lutar contra algo, avançar em algumas situações que outras não foram. Então isso que eu estou dizendo para nós hoje, é a direção que Deus deu para nós, Bola de Neve Arapongas. Nós caminhamos debaixo de uma palavra, nós caminhamos debaixo de revelação, debaixo de profecia. Nós somos uma igreja apostólica e profética. A gente avança, Deus mostra o caminho e a gente corre atrás. É assim que funciona. Está aqui ainda, sim ou não? Então, isso é para nós. Fechou? Vamos lá. Essa é uma reunião dessa parte do corpo. É um culto. É uma reunião do corpo. E é uma reunião do corpo para quê? É uma reunião para saber o que o cabeça falou para o anjo da igreja. Quando você sai da sua casa, talvez você pense assim: eu vou lá ver aquele pastor falar um monte de palavras. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu passo a semana inteira perguntando para Deus o que Ele tem para dizer a respeito de nós como igreja, para a gente conseguir chegar onde Ele quer que a gente chegue. Eu gasto os meus dias diante de Deus perguntando: Pai, qual é a palavra de domingo? Pai, qual é a direção de domingo? O que o Senhor tem para o anjo da igreja, Bola de Neve em Arapongas, para direcionar a igreja no domingo, para que eles possam viver a Tua vontade? Essa não é uma reunião simples. Esse não é um culto. Esse não é um dia que a gente falou assim: não tem nada para fazer, vou na igreja. Pelo menos essa não deveria ser a nossa ideia a respeito dessa noite, ou a respeito das noites em que a gente se junta como igreja nesse lugar. Igreja não é essas quatro paredes. Igreja só é igreja quando a gente junta e Deus se move através de nós, porque Ele é o cabeça e Ele guia o corpo. Então nós estamos aqui para ouvir o cabeça falar e viver de acordo com aquilo que o cabeça vai direcionar. Está entendendo isso aqui, sim ou não? Lógico que você está entendendo. Você é inteligente, poxa. Eu sei disso. Então, entende uma coisa. A segunda tradução para eclésia é, fala comigo assim: chamados para fora. É isso aí. Por quê? Vamos lá. Quando Jesus ressuscita, Ele vai para o céu. Sim ou não? Sim ou não? Ressuscitou, foi para o céu. Ele fica uns dias com os apóstolos e a última coisa que Ele fala para eles é: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder. E aí então vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O que os discípulos fazem? Juntam uma galera, se esconde num cantinho
E eles ficam lá por pelo menos uns 50 dias guardadinho, esperando o dia de Pentecoste. 120 e poucas pessoas guardadas num lugar, esperando a promessa que Jesus fez se cumprir. O que acontece? Em Atos 2, o Espírito Santo chega. Quando o Espírito Santo chega, os apóstolos ainda estão lá orando, esperando a promessa se cumprir. Estão escondidos, por quê? Porque tem ameaça de morte sobre a igreja. Se fossem pegos, seriam mortos. Só que aí, o tempo passa, dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. A glória de Deus toma conta daqueles caras. E eles começam, no mesmo instante, eles estão presos, guardados num lugar com medo. De repente, o Espírito Santo tira os caras do esconderijo e coloca eles lá fora. É por isso que a palavra eclésia, que é a igreja, significa chamados para fora. Quando você começa a ser igreja, você começa a receber uma porção sobrenatural do Espírito Santo, e o Espírito Santo te chama para fora da sua casquinha, te chama para fora da sua vida cotidiana, te chama para fora do seu natural. Ele te convida a viver coisas que você nunca viveu, ele te convida a experimentar coisas que você nunca experimentou. E quando você está disposto a ser igreja e guiado pelo Espírito Santo, se prepare, grandes coisas começam a acontecer sobre a sua vida. Você crê nisso? Fala amém. Pelo menos aí. É assim que funciona no reino de Deus. Só que temos que entender. Vamos avançar um pouco. Eu me torno igreja quando aquilo que eu vim buscar dentro da igreja começa a tocar quem está lá fora. Por quê? Porque os caras se reuniram num lugar. De repente o Espírito Santo veio. E aquilo que estava dentro deles começou a tocar todo mundo na rua. Está aqui ainda? Começou a invadir a cidade. E aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, faz uma pregação, 3.000 almas se convertem. A igreja começa a crescer de maneira assustadora naqueles dias. Por quê? Porque os caras se reuniam para receber do alto, e depois que recebiam do alto, eles saem lá fora, para começar a manifestar aquilo que receberam aqui dentro. Posso te falar uma coisa? A partir de agora, isso é meu com Deus. Mas a partir desse tempo, pode se preparar, porque eu vou tratar vocês como se a gente fosse um time, como se a gente fosse um esquadrão de Deus nessa cidade, e Deus vai começar a liberar situações, coisas, palavras, riquezas, coisas sobrenaturais, daqui de cima aí para baixo, para a gente começar a tocar essa cidade inteira em nome de Jesus. Você pode se preparar, muita gente vai começar a falar: o que aconteceu na bola de neve? O que aconteceu na bola de neve? Ah, é só sobre a bola de neve? Não, é para quem vira igreja, é para a igreja. Só que a gente tem que entender isso aqui. Está chegando, esse é o momento em que a gente está começando a se tornar como um quartel-general. Você não vai sair da sua casa pensando: ai, vou chegar lá, vou sentar na cadeira, o pastor vai pregar e ele vai liberar umas palavras, eu vou falar amém e vou embora. Não, você vai sair da sua casa pensando: qual será a direção de Deus para essa semana? O que será que Deus falou com o pastor? O que será que Deus liberou sobre ele, que ele vai entregar para nós como corpo? E o que será que ele vai liberar sobre as nossas vidas? O que será que vai vir do céu sobre nós? E a gente vai começar a liberar na nossa casa, na nossa família, no nosso negócio, no nosso emprego. O que será que está vindo dos céus? Vamos lá, porque tem óleo fresco, tem vinho novo, tem pão fresco no altar. Vamos lá se alimentar e vamos começar a mudar todas essas coisas no nosso meio. Em nome de Jesus, vai ser assim daqui para frente. Em nome de Jesus. De verdade, queridos. O Espírito Santo vai começar a gerar fome numa geração agora. Uma galera vai acordar cedo pensando: meu Deus, domingo à noite chegou, o que Deus tem para essa semana? O que Deus tem para essa semana? O que Deus quer fazer? O que Deus quer fazer? Eu preciso ouvir a direção, eu preciso saber o que Ele quer fazer. Deus ainda fala, irmão, mas Ele fala com quem quer ouvir. Então, podemos avançar um pouco mais fundo aqui? Deixa eu ver que oração, dá tempo. Presta atenção. Quando a gente fala de corpo, se você olhar para Jesus, você vê a Trindade. Então a Trindade é o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E como isso funciona? Eles são três, mas ao mesmo tempo são um. Se você adorar a Deus, o Espírito Santo ou Jesus, tanto faz. Você está oferecendo adoração aos três, os três estão recebendo glória. Conheci um cara uma vez que falou assim: ai, vocês falam muito do Espírito Santo e pouco de Jesus. Qual que é o problema? O problema é que tem que ser meio parelho, né? Tem que ser meio igual. Eu falei: rapaz do céu, que planeta você vive, que Bíblia que você lê? Posso te falar uma coisa que talvez te choque? Depois eu procurei lá, Vitor, nós vamos trocar uma ideia. Vou te ensinar um segredo.
Você não se relaciona na terra com Jesus. Você se relaciona na terra com o Espírito Santo. Jesus está no céu, filho, à direita de Deus. E Ele enviou o Espírito para que o Espírito habitasse em cada um de vocês. Todo relacionamento na terra hoje é com o Espírito Santo, não é com a pessoa de Jesus, nem com a pessoa de Deus. Só que posso te falar uma coisa, se você acordar cedo e falar bom dia Espírito Santo, ou bom dia Jesus, ou bom dia Deus, não esquenta a cabeça. Os três estão dizendo para você, bom dia filhão, que bom que você acordou, estou pronto para mudar a sua história, estou pronto para te encher nesse dia, estou pronto para transformar a sua história, vamos nessa, estou junto contigo, está aqui ou não? Não tem problema entre eles, só que é legal, porque quando a gente olha para nós somos formados do que? Alguém lembra de biologia? Cabeça, tronco e membros, sim ou não? Cabeça, tronco e membros. Só que, ainda tem mais. Nós somos formados de corpo e espírito. É isso aí. Então, só para você entender, se você quiser anotar, né? Só para você ter um pouco mais de entendimento sobre isso, nós somos um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Você é um espírito que habita um corpo e tem uma alma. Entendeu isso aqui? Não dá tempo de explicar profundo, mas eu vou te falar. Presta atenção. O espírito é a parte que te conecta com Deus. Se você quer ter relacionamento com Deus, você não vai ter esse relacionamento na carne. Você não vai ter na alma. Você vai ter esse relacionamento com Deus no espírito. Porque o seu espírito comunica com o espírito de Deus. Não é a sua carne e não é a sua alma. Entendeu isso aqui? Se não entendeu, não tem problema. Vendo mergulhando na palavra, você vai entender muito mais. Mas presta atenção. A alma é onde estão os seus desejos. É onde estão as suas vontades. Mas na sua alma também é onde estão os seus sentimentos, suas emoções. Mas também é onde está a sua habilidade. As coisas que formam você estão na sua alma. E isso é muito legal. Você faz aquilo que a sua alma geralmente te convence a fazer. Sua alma é boa de argumento, ela sabe o que você gosta. E nós também temos um corpo, né? Isso é fácil de saber, uns têm mais corpo do que o outro, né? Uns têm uma parte maior, os menor. Mas a igreja também é formada de 3 partes. A igreja também tem corpo, alma e espírito. E eu te pergunto, quem é o corpo da igreja? Quem é o corpo da igreja? Eu e você. Mas sozinhos? Não. Nós só somos igreja quando nós estamos juntos. Você nunca vai ser igreja sozinho. Você nunca vai conseguir representar Deus sozinho. Deus sempre chamou de igreja comunhão, comunidade. A gente representa a igreja de Cristo quando a gente está junto, focado no mesmo propósito, avançando no mesmo sentido que foi dado pelo próprio Deus. Está aqui ou não? A cabeça aponta, a gente pega um na mão do outro e fala, vamos, vamos. Quero ser igreja, pastor. Junta com quem está do seu lado e fala assim, vamos colar em quem mais estiver indo, para onde Deus está apontando, e não vamos parar não, vamos avançar até chegar onde Deus falou que chegaria. Durante a pandemia, a gente perdeu uma das coisas mais valiosas para a igreja, que é unidade, união. Sabe por quê? Começamos a máscara. Que ódio que eu tinha quando eu tinha que chegar aqui e tinha, sei lá, 30 cadeiras esparramadas nesse espaço todo. Tem 300 hoje. 30 cadeiras. E eu ficava aqui em cima pregando para, sei lá, 20 pessoas, porque não dava nem 20 pessoas no culto. Aí a gente chegava no final do culto, ia cumprimentar o irmão, falava, e aí, beleza? E orar pelas pessoas aqui na frente. Ah, não pode pôr a mão na cabeça. Não posso orar. Não posso chegar perto, tem que orar por 1,5 metro. Senhor, abençoa o Fernando, Pai. Só que sabe o que é louco? Isso fez com que a igreja fizesse assim, ó. Não precisa mais de unidade. Não precisa mais de pegar na mão. Não precisa mais ter toque. Não precisa mais ter abraço. Não precisa mais falar, te amo em Cristo. Tamo junto, conta comigo. É nós é família. Oh, glória, vamos para cima. Não podia ter. Para o inferno isso foi uma bênção, porque um monte de igreja simplesmente foi distanciando. Galera que era amiga parou de ir na casa dos outros. Uma estratégia muito boa das trevas. Funcionou muito bem.
Só que esse é um tempo em que Deus chamou a gente para virar de novo o volante e falar assim: volta lá onde vocês saíram, volta lá para onde vocês mudaram, vamos lá que eu vou restaurar de novo do jeito que tinha que ser, vamos lá que eu vou trazer unidade no meio de vocês de novo, vocês vão começar a se preocupar uns com os outros de novo, começar a chamar a turma para voltar de novo, vamos lá que eu vou começar a colocar amor no coração de vocês de novo. É tempo. E aí, como eu falei, o corpo também tem 3 partes. A igreja também é dividida em 3: corpo, alma e espírito. Como assim, pastor? Posso explicar isso rapidão? Obrigado para quem falou sim. Quem não falou, eu vou explicar do mesmo jeito. 1 Coríntios capítulo 12. Eu já li esse texto, mas eu li um pouco para baixo. Mas eu quero avançar com vocês nessas coisas aqui que são importantes. Irmão, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Em outra versão diz: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus ou Jesus é maldito. Ninguém fala pelo Espírito de Deus Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Beleza. Ora, e é interessante que quando ele fala de corpo, esse capítulo 12, ele está falando de dons espirituais. Só que depois de um ponto, ele começa a falar sobre igreja corpo. E depois, ele conecta outra parte ainda. Vamos avançar um pouco mais, você vai entender o que eu estou falando. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante ao Espírito, palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dom de curar, a outro operação de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, e a um é dada variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme o que ele quer. Sabe o que é louco? A hora que ele para aqui agora, se você avançar, coloca o 12, só para você ter noção. Ele começa a falar sobre, assim como o... Então presta atenção. Ele está falando sobre igreja, sim ou não? Paulo está falando sobre igreja. Mas para falar sobre igreja, ele começa falando sobre dons. Por quê? Porque os dons é o espírito da igreja. Nós juntos somos o corpo. Mas nós só temos o Espírito dentro de nós quando nós começamos a fluir dentro dos dons. Está aqui ainda sim ou não? Uma igreja que não flui nos dons, posso te falar a real, é uma igreja que está faltando Espírito. É sério. Talvez você fale: eu fui numa igreja que não crê nos dons. Sinto muito, estão perdendo a melhor parte, ou uma das melhores partes. Porque uma igreja, segundo o que Paulo está ensinando, que é um corpo que representa de fato a igreja na terra, é uma igreja que se move nos dons do Espírito, porque o Espírito da igreja se manifesta através dos dons. E aí tem uma parte interessante também. Onde está a alma da igreja? Coloca o versículo 27 em diante desse texto. Ele fala sobre dons do Espírito, de repente ele fala sobre corpo, e aí ele vai falar sobre um terceiro ponto, que é bem legal, versículo 27 desse mesmo capítulo. Desse mesmo capítulo 12, isso, olha o que está escrito lá. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Retomou a ideia de corpo. E individualmente membros desse corpo, 28, avança. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente, o quê? Apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois o que tem dom de curar e de ajudar outros a administrar e falar em variedade de línguas. Então presta atenção. Se você conhece um pouco de Bíblia, você vai saber que apóstolos, mestres, profetas, estão em uma categoria chamada o quê? Alguém lembra? Dons ministeriais. Então uma igreja é formada de corpo, que são nós. Ela é formada da manifestação do Espírito através dos dons, mas ela também tem uma alma. A alma é o que dita o que eu faço, naturalmente. Você nasce com isso. Você não precisa melhorar isso o tempo inteiro, você nasce com isso. É seu, é o que te define, a sua alma define quem você é. Então posso te dar um exemplo claro disso aqui? Por exemplo, tem 5 ministérios, quais são? Apóstolos, profetas, mestres,
evangelistas e pastor. 5 ministérios. Eu não vou falar sobre os 5 ministérios hoje, vou falar sobre os 5 ministérios de maneira específica e individualizada semana que vem. Porque quando a gente fala pastor, mestre, evangelista, profeta, você pensa assim, eu não sou nem pastor, nem evangelista, nem mestre, nem profeta, eu não sou nada disso. Entenda, essa é uma maneira de explicar outras coisas também. Semana que vem eu vou abordar isso com mais profundidade, para você entender quem é você nessa história aqui, ok? Só para você ter uma noção maior, tá? Mas presta atenção, o que é isso? Paulo está falando da alma da igreja, daquilo que a igreja foi chamada a fazer. Como é que você faz? Através de dons ministeriais. Então, igreja não é quem eu sou. Igreja se manifesta quando eu começo a colocar a minha mão na massa. Você começa a ser igreja quando você começa a ser útil para o reino de Deus. Porque é muito louco isso. Pensa num corpo. Se simplesmente você falar assim, não quero mais fazer nada, você pode falar sim ou não? Sim. Mas e se a sua mão falar não quero mais fazer nada? Sabe qual é o problema? Posso abrir isso aqui, mas vou abrir. Imagina bem, Fernando. Seu braço direito acorda amanhã e fala, não trabalho mais. O que vai acontecer com o seu braço esquerdo? O que vai acontecer? Sobrecarga. Você vai gerar problema para o braço esquerdo. Ele não foi feito para levar a carga sozinho. Ele foi feito para dividir a carga com o direito. E sabe qual é o problema? Quando você fala assim, eu não quero fazer nada na igreja, eu não quero fazer nada no reino, eu quero só sentar e assistir o culto. Você pode, sim ou não? Pode. Qual é o problema? Sobrecarga. Se o seu rim amanhã falar assim, não quero funcionar mais. Posso te falar uma coisa? Existem partes no corpo que são vitais. Existem peças no corpo que se elas não trabalharem, o corpo para. E posso te falar uma coisa? Está cheio de gente aqui hoje com dons, com capacidades espirituais, com capacidades naturais, com talentos dados pelo próprio Deus. E é interessante que os dons que são dados por Deus, eles servem para a igreja. Eles servem para que o corpo tenha todas as funções muito bem divididas. Posso te falar uma coisa? Quando você fala assim, não quero ser útil para a igreja, eu não quero fazer nada na igreja, eu não quero colocar a minha mão em nada na igreja, eu não quero me envolver com as pessoas da igreja, de verdade, você está impedindo Deus de fazer com que a igreja cresça de maneira saudável, porque você é uma parte fundamental dentro do organismo vivo que é a igreja. Talvez você olha para você e fala assim, olha para mim, quem sou eu? O que eu posso fazer? Que talento eu tenho? Que dom eu tenho? Que capacidade eu tenho? Não sei. Mas eu sei que Deus nunca colocou. Não existe nada no seu corpo que não serve para nada. Não tem nada que você vai falar assim, isso aqui não presta, eu posso arrancar que continua igual. Não é assim. Se Deus te colocou no corpo, Ele espera que você trabalhe no corpo. Está falando isso porque precisa de gente no ministério? Não, eu estou falando isso porque eu quero te dar uma chance de ser igreja. E de começar a experimentar aquilo que Jesus derrama sobre a igreja. Porque eu posso te falar uma coisa muito louca? Posso falar. Coloca na tela para mim. Efésios 5, versículo 29. Olha só. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Já lembra esse texto? Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você faz parte do corpo e você começa a colocar sua mão para ser útil no corpo, assim como Cristo, assim como todo mundo cuida do próprio corpo, Jesus também vai cuidar de você, porque você faz parte do corpo dele. Jesus também vai prover o que você precisa, porque você faz parte do corpo, você está preocupado com o corpo, você quer que o corpo avance. E posso te falar uma coisa? Quando você entender que você é corpo, você vai começar a sair daqui pensando, cara, o que será que Jesus quer que eu faça agora? O que será que Jesus espera de mim nesse dia? Você já parou para pensar que Jesus escolheu se mover na nossa cidade através de uma igreja? Porque a igreja é o corpo. Jesus se move em uma cidade através de uma igreja. Jesus se move na sua família através de uma igreja.
Ah, mas a igreja vai lá na minha casa? Não, você é a parte da igreja na sua família. Você é a parte da igreja na sua casa. Você é a parte da igreja nas suas finanças. Você é a parte da igreja no seu emprego, nos seus negócios. Você é a parte da igreja na sua saúde. Você é a parte da igreja onde você estiver. Estou jogando bola, eu sou a parte da igreja. O que será que o cabeça quer realizar aqui hoje? Ei, Jesus, estou disponível. Pode me usar como você quiser. Mas cuidado para não cair no erro de dizer, porque eu não sou mão, não quero estar no corpo. Porque eu não posso pregar no altar, também não vou pregar para ninguém. Porque eu não posso cantar aqui em cima do altar, também não vou adorar Jesus em casa no meio da prova. Porque eu não posso fazer algo para todo mundo ver, também não vou fazer quando ninguém estiver vendo. Ei, irmão, abre a mente. Deus está chamando um povo que vai fazer a vontade dele nessa terra, que vai fazer com que ele seja conhecido, de verdade, queridos. Então, avançando para o final, acabei a pregação. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem a gente aprofunda em detalhes específicos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu estava em casa, me preparando para ministrar essa mensagem, faz uma semana que eu estou meditando nisso. E a cada dia Deus vai acrescentando mais. A igreja só começou a ser igreja quando o Espírito Santo veio e encheu a casa. Posso te falar uma coisa? Talvez você não tenha vontade de ser igreja, porque você nunca foi cheio do Espírito Santo. Você nunca experimentou o toque do Espírito Santo verdadeiro sobre a sua vida. Talvez quando você olha alguém orando em língua, você pensa assim, isso é besteira, isso é bobagem, isso é não sei o quê, isso é lalala, ilalalá. Você pode pensar o que você quiser. Os dons não são para hoje. Me prova na Bíblia que eu te mostro que os dons são para hoje com os dons. Sexta-feira a gente foi fazer uma escola de profetas. A gente ministrou aqui na igreja tempos atrás, foi sobrenatural. E ontem a gente foi ministrar a escola de profetas em Bela Vista do Paraíso. Tinha poucas pessoas, umas 12, 15 pessoas na igreja. De verdade, o Espírito Santo desceu sobre o ambiente, os caras foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Porque o dom da profecia ainda funciona. São todos profetas? Não. São todos pastores? Não. Mas o Espírito Santo chamou cada um de vocês para exercer algo do reino sobre a terra. E posso te falar uma coisa? Tem coisas que Deus colocou só em você. E sabe qual é o problema disso? É que se você não entender essa parte, esse corpo vai ficar faltando um membro. Se você não entender que existe algo que veio do céu e foi colocado dentro especificamente de você, talvez você olha para o que você faz e fala assim, isso aqui não é importante para ninguém. Talvez não seja para você e para ninguém, mas para Deus é. Talvez ninguém vai ver, mas está lá escondido, é oculto, você está fazendo sozinho. E se você não entender isso, você fala assim, minha vida não é importante, meu trabalho não é importante, o que eu faço não é importante, talvez o corpo vai continuar avançando, vai continuar andando, mas você está fazendo falta. E quem está perdendo no final das contas são os dois, o corpo e você. Porque você nasceu, você foi projetado para fazer parte do corpo. E se você não entender que existe uma função dentro do corpo específica para você. Tem gente aqui hoje que vive se perguntando assim, por que eu nasci, Deus? Qual é o propósito da minha vida? Porque eu tento tudo, nada dá certo. Porque eu vou para cá achando que é uma coisa, vou para lá achando que é outra, e tudo dá errado. Posso te falar uma coisa? O dia que você encontrar o seu lugar no corpo, o dia que você entender que existe um lugar no corpo para você, e você começar a desenvolver o seu papel dentro do corpo, a sua vida vai começar a ganhar sentido. E aquele tempo que você fica sozinho pensando, ó céus, ó vida, o que eu faço agora, para onde irei? Ei,
acorda para a vida. Jesus está te chamando porque tem algo grandioso para ser realizado através de você. E o problema é que se você não fizer, ninguém vai fazer no seu lugar. Deus vai esperar você até o último dia. Ah, mas eu não quero mais, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer, beleza. Vai chegar um tempo em que Deus vai colocar alguém no seu lugar. E aí posso te falar uma coisa? Uma prótese não é igual o que foi feito para colocar no lugar. Deus não quer colocar uma prótese no seu lugar. Deus quer colocar você no seu lugar. E de verdade, queridos, eu entendo que está chegando o tempo da gente começar a viver o que a gente foi chamado para viver nessa cidade. E pode preparar, o reino de Deus é consequência. Deixa eu só abrir isso com vocês rapidinho. Deixa, eu não vou abrir não. Depois outro dia eu falo. Não, tem que acabar o culto, poxa, senão vocês vão ficar tristes, vai acabar tarde. Tem ceia hoje ainda, minha esposa acabou de me lembrar. Posso falar? Vou falar então. Quando a gente fez a escola de profetas aqui, depois daquela escola, Deus me deu algumas palavras a respeito do reino de Deus. E eu comecei a pregar sobre reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Uma galera talvez até enjoou de ouvir. Só que aí Deus falou comigo assim: faz uma escola do reino. E eu falei, por quê? E Deus falou comigo, porque eu quero trazer o reino de Deus sobre Arapongas. Só que vocês não sabem o que é reino de Deus. Por quê? Porque vocês acham que reino de Deus é teoria e reino de Deus é prática. Vocês acham que reino de Deus é saber sobre o céu, só que reino de Deus é a manifestação do céu na terra. E Deus falou bem assim comigo: treine uma equipe, treine os dispostos, e eles vão ser os seus snipers nessa igreja. Eles vão ser a sua tropa de elite nessa igreja. E de verdade, a gente começa agora, depois das férias, a gente começa a escola do reino. É aberto para quem quiser, mas eu vou ser bem honesto com você. Sabe, tipo assim, treinamento de tropa de elite? Ai, pastor, eu só vou poder ir um dia, não vou poder ir mais 2. Não faz não. Verdade. Porque está na hora. Ixi, lembrei de uma outra coisa que eu tinha que falar. Sangue de Jesus. Tá. Presta atenção. A gente vai fazer esse treinamento. E a gente vai levantar uma galera nessa igreja que vão ser tipo assim, os caras que vão, sabe o zóio de águia? Tipo assim, cadê? O que está pegando? O que está acontecendo? E a gente vai começar a se mover de maneira sobrenatural nessa cidade. Sabe por quê? Porque a igreja não tem a ver com o templo. A igreja tem a ver com receber de Deus no templo e sair para fora. E sabe qual é o princípio básico do reino de Deus? É pegar o conhecimento aqui, saber o que Deus quer fazer e depois ir lá fora trazer cura, trazer libertação, trazer vida sobre a galera que está morta. Então, eu quero fazer parte da escola do reino. Vem fazer. Só que você vai ter que ter coragem para isso. Porque de verdade, irmão, a gente vai vir aqui treinar, aprender, vai ser um treinamento mesmo. Vai vir aqui, vai treinar, vai aprender, depois a gente vai lá fora aplicar. E aí é onde Deus vai separar os homens dos meninos. E eu posso te falar outra coisa rapidinho? Sabe por que muita gente não quer ser igreja? Porque a igreja é corpo, amém ou não? Mas a igreja também é? Alguém lembra? É noiva, tá? A igreja também é? Noiva. E quando Paulo fala sobre Cristo e a igreja, ele usa casamento. Sabe por que muita gente não quer ser noiva e não quer ser igreja? Porque casamento é compromisso. Casamento é compromisso. Eu posso te falar uma coisa? Quando Paulo falou assim: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando Jesus nos chama para um compromisso, Ele espera o mesmo de nós. E é por isso que a grande maioria das pessoas não querem ser igreja e não querem ser noiva. E posso te falar a verdade, eu não tenho problema nenhum com isso. Na verdade, o problema é seu. Tem 2 tipos de problema, o meu e o seu, e esse não é meu. Sabe por quê? Porque compromisso... Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você sabe que para o seu casamento dar certo, você tem que morrer de vez em quando, sim ou não? Você sabe que para o seu casamento permanecer de pé, você tem que abrir mão da sua vontade de vez em quando, sim ou não? Isso é relacionamento, isso é compromisso.
Eu tenho um compromisso com aquela mulher ali que eu vou ficar do lado dela pro resto da minha vida. E tem uns dias que ela me chama e fala assim: não estou gostando disso que você está fazendo, queria que você mudasse isso, isso e isso. Eu falo: tudo bem, querida, vai ser bom para você? Vai ser bom. Eu estou disposto a mudar por sua causa, porque eu tenho um compromisso com você que vai até o fim da minha vida. Sabe por que muita gente não quer ser igreja, não quer ser noiva e não quer se comprometer a fazer algo? Compromisso. Mas eu vou ter que ir toda semana, mas eu vou ter que ir todo dia, mas eu vou ter que orar. Se eu quiser ter relacionamento com Jesus, se eu quiser conhecer a vontade dele, eu vou ter que orar. Mas quanto tempo? Se eu orar 5 minutos, já está bom? E se eu só me comprometer a ir no culto de domingo? Uau, que compromisso! E é isso que tem deixado muita gente fora da igreja. Dentro do culto, mas fora da igreja. Mas eu vou ter que chegar no meu trabalho e as pessoas vão ter que me ver como um exemplo de Jesus? Ah, mas é um compromisso muito difícil. Eu vou ter que parar de falar besteira na hora que eu estiver na hora do almoço na minha empresa? Eu vou ter que parar de usar droga? Eu vou ter que parar de trair minha esposa? Eu vou ter que parar de ver pornografia? Eu vou ter que abandonar o pecado? Eu vou ter que deixar para trás aquilo que eu gosto de fazer, que é só bom para mim e que me afasta de Jesus? Será que vale a pena? Mas essa é a questão que muita gente tem pulado fora do barco. Não, é melhor só frequentar o culto do que ser igreja. É muito compromisso, é muito difícil demais. Mas posso te falar uma coisa? Jesus está voltando para uma noiva. E uma noiva tem uma aliança com o Cordeiro. A noiva tem aliança com o Cordeiro. E a aliança estabelecida com o Cordeiro é uma aliança de sangue. Não se quebra jamais, o preço já foi pago. O preço já foi pago. Então, eu ia fazer outra coisa, mas não vou. Deixa para o domingo que vem, porque senão não dá tempo. Feche seus olhos. Jesus está nos chamando para um compromisso. Jesus está nos chamando para ser noiva do Cordeiro. Jesus está nos chamando para ser igreja e nos envolver naquilo que Ele está fazendo. Eu estou envolvido e eu estou comprometido com aquilo que Jesus tem me chamado a fazer. Porque eu entendo o preço que foi pago na cruz por mim. Eu entendo o valor do sacrifício para que essa aliança fosse estabelecida. E quando Jesus voltar, eu não quero ser achado entre as loucas. Eu quero estar junto com as prudentes. Porque o dia em que eu entreguei minha vida para Jesus, eu me entreguei por inteiro. Eu não entreguei uma parte. Porque quando Ele se entregou por mim, Ele não se entregou por parte. Ele se entregou por inteiro até a morte e morte de cruz. Ele não calculou o preço. Ele simplesmente pagou o que foi exigido. Por isso, nessa noite, tem muita gente aqui. Perdão, vou melhorar isso aqui. Tem algumas pessoas aqui comprometidas com um culto de domingo. Tem outras pessoas comprometidas a pelo menos alguns dias no mês vir no culto. E existem poucas pessoas comprometidas a ser igreja. Existem poucas pessoas comprometidas a ser a noiva de Cristo. Abrir mão da própria vida para se submeter à vontade do cabeça. Mas eu entendo que hoje é uma noite de... Sabe, como se Deus colocasse uma rotatória a 500 metros. E a gente está na estrada e a gente viu a placa. Viu que está indo para o caminho errado. Quer voltar para fazer aquilo que você foi chamado a fazer? Então retorna. Já coloquei uma possibilidade de retorno na sua frente.
o Senhor fará de nós uma igreja poderosa. Uma igreja que vai se mover nos dons. Uma igreja que vai se mover nos 5 ministérios. Uma igreja que não vai ver cura só dentro do templo. Uma igreja que vai sair do templo para curar aqueles que estão enfermos lá fora. Uma igreja que não vai ver sobrenaturalidade dentro do templo apenas, mas uma igreja que vai viver o sobrenatural de Deus lá fora.